Olá pessoal, vamos para a segunda parte do nosso módulo do superendividamento. Na primeira parte do tutorial, eu demonstrei para vocês como fazer o plano de pagamento a partir da informação dos saldos devedores, né? Quando o banco nos dá um extrato, já fornecendo aquela informação do saldo devedor. Agora eu vou fazer aqui com vocês como vamos encontrar o saldo devedor. Nós é que vamos apurar. Digamos que o banco não deu essa informação, então cabe a nós chegarmos próximo desse saldo devedor. Então o primeiro passo é vir aqui no módulo superendividamento, clicar em acessar sistema. Aqui a gente faz o nosso cadastro inicial, tá? Eu fiz isso, nós já fizemos esses parâmetros no primeiro vídeo, então basta acessar o primeiro vídeo. Vamos colocar aqui o nome do autor, no caso eu mesmo. Vou colocar aqui banco teste e outros, porque como é o plano de pagamento, né, pode haver 2, 3 bancos, então você coloca o banco teste e outros. Eu vou deixar aqui o limite de 35%, eu já expliquei esses parâmetros aqui, eu não vou explicar novamente, até para não estender muito esse segundo vídeo. Vou escolher como método de amortização sistema price, também mostrei no primeiro vídeo. Vou colocar aqui 180 dias, também já expliquei por que 180 dias no primeiro vídeo. E aqui a taxa mensal de juros, vou trabalhar com taxa de 1%, já que se trata de um plano de pagamento para possível renegociação de dívida. Aqui agora eu vou avançar. Beleza, agora vamos aqui informar os nossos credores, no caso eu vou colocar aqui banco teste 1. Teste. O valor da dívida. É isso aqui que nós vamos ter que apurar. O banco não nos passou o saldo devedor. Nós não temos nenhum extrato, mas temos o contrato e sabemos que o nosso cliente não pagou nenhuma parcela até o presente momento. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nesse botão, apurar saldo. E a partir de agora eu vou informar os dados contratuais. No caso aqui eu peguei 2 contratos reais, passei aqui para um bloco de notas, tá? Vou colocar aqui o nome do credor, no caso é banco teste, né, que é o primeiro banco. Vou trabalhar com empréstimo pessoal não consignado, número do contrato fictício aqui, data do empréstimo 15/1/2022, data do total financiado 2.064,43. Qual é a taxa mensal de juros? 22%. Aqui tem um detalhe, tá? Aqui vamos fazer uma observação. Para que as parcelas, para que a evolução das nossas parcelas seja demonstrada de forma correta no nosso sistema de amortização, nós temos que encontrar qual foi a taxa que o banco aplicou, tá? Pode estar 22% aqui, mas às vezes o banco pode ter aplicado uma taxa menor, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui no botão Home, com o lado direito do mouse, e clicar aqui, ó, abrir link em uma nova guia. E vamos buscar a nossa calculadora de taxa. Para isso vamos acessar o módulo revisional. E vamos aqui em calcular taxa. Agora eu vou pegar aqui os dados do contrato, vou ter que encontrar essa taxa. Primeira parcela, 15/2/2020, 2/2/2022. Empréstimo pessoal não consignado. Valor do contrato 2.064,43. Prazo 12. Valor da parcela 471,21. E a taxa, posso informar do contrato, sem problema, porque ele vai encontrar para mim também, ele vai me informar qual é a taxa que foi efetivamente cobrada. E vou clicar em calcular. Aqui o sistema ele me traz uma pré-análise desse contrato, tá? Aqui são os dados contratuais que eu informei. E aqui ele está me dizendo que a taxa de juros recalculada, ou seja, o banco ele não utilizou essa taxa de 22%. Ele utilizou essa taxa aqui, ó, de 20,3540%. Então é essa taxa que eu vou usar lá no módulo de superendividamento, tá bom? Para poder apurar meu saldo. Porque se eu apurar com essa taxa de 22% aqui, por mais que o banco tenha informado, contudo, meu saldo apurado vai ficar maior.
Então, eu primeiro encontro a taxa real que foi praticada para eu poder aplicar lá. Agora, se o banco informa uma taxa, digamos que fosse ao contrário, se ele está 22% lá no contrato, mas se a taxa recalculada, a real, fosse 23%, eu não ia usar 23%, logicamente que eu ia usar essa daqui do contrato. Então a gente procura sempre ver o que é mais benéfico para o nosso cliente, tá bom? Nesse caso aqui, o banco não aplicou 22%, ele aplicou 20,3540. Eu vou usar essa taxa aqui que é menor, que é efetivamente cobrada. Então eu vou voltar aqui no módulo, tá? Posso fechar aqui essa aba, vou deixar só essas duas abas aqui, da calculadora de taxa, com análise da calculadora de taxa e com o superendividamento. Agora eu volto aqui no superendividamento, a taxa readequada, 12 parcelas foram pagas, de 471,21. Data da primeira parcela, 15/2/2022. Aí aqui eu informo para o meu período de inadimplência se eu quero aplicar correção monetária ou não. Isso aqui é critério de qualquer um. Como é só uma simulação, eu vou deixar sem correção monetária e vou aplicar apenas os juros de 1% ao mês. E vou vir aqui em avançar. Como eu disse, o nosso cliente aqui ele não pagou nenhuma parcela. Tá? Se tivesse pago, poderia informar, paga, tá? Mas não é o caso. Eu vou simular como se não tivesse pago nenhuma parcela, totalmente inadimplente. Eu vou clicar aqui em calcular. Pronto, já temos o cálculo da apuração do saldo. Vou clicar aqui nesse botão e agora eu vou conferir. Tá aqui, ó. Nós aplicamos aquela taxa que nós encontramos aqui, tá? E ele me trouxe aqui o valor da parcela, ó, tá igual a do contrato. Então aqui nós temos a evolução do sistema de amortização. Aqui ele me traz as parcelas que não foram pagas, atualizadas, que são as parcelas inadimplentes, total de 3.430,39. E aqui ele me traz as parcelas antecipadas, que são aquelas que não venceram. Aqui ele me traz as parcelas sem os juros, né? Vencendo, no caso. Então aqui 1.595,66 é o total das parcelas antecipadas sem juros vencendo. Com isso nós temos aqui o resultado da apuração e aqui nós temos prestações inadimplentes 3.430,39, saldo devedor 1.595,66, total do débito, que é o saldo apurado total de 5.026,06. Conferir. Agora eu vou vir aqui, plano de pagamento. Olha só, ele me trouxe, ó, total da dívida 5.026,06, igual eu mostrei aqui para vocês. Então apuramos o primeiro contrato. Agora vamos apurar o saldo do segundo credor. Vou clicar aqui nesse botão de mais. Vou vir aqui no segundo credor. Vou colocar aqui banco teste 2. Eu não sei o saldo, vou ter que apurar. Vou clicar novamente aqui em apurar saldo. E agora vou colocar aqui o nome do credor, banco teste 2. Tipo do contrato é um empréstimo não consignado. Número do contrato, contrato 2. Data do empréstimo. Data do empréstimo aqui é 17/3/22. O total financiado é de R$ 1.999. Aí a taxa de juros também é 22%. E vamos fazer aquele mesmo critério, tá? Aquele mesmo critério. Vamos averiguar se a taxa realmente aplicada foi 22%. Se ela for menor, vamos trabalhar com a menor. Então, volta aqui, vem aqui calculadora de taxa. Fecha essa aba aqui, que ele vai abrir uma nova. Vou colocar aqui data do empréstimo novamente, 17/3/22. Data do primeiro empréstimo, 17/4. Data da primeira parcela, 17/4/22. Vou trabalhar com empréstimo pessoal não consignado, que é o tipo do contrato que eu estou trabalhando. Valor do contrato, R$ 1.999. Prazo, 12. Valor da parcela, 450,27. Taxa de juros é 22%, que está lá no contrato. Então, eu vou clicar aqui em calcular. Aqui temos novamente os dados contratuais do segundo contrato e aqui a taxa calculada. Ele está me dizendo que o banco, por mais que o banco tenha informado uma taxa de 22%,
mas na realidade, para poder chegar na parcela de R$ 450,27, ele teve que reajustar para 19,9979%. Então, vou usar essa aqui que está menor, tá bom? Se a taxa fosse de 23%, eu não ia usar 23%, eu ia usar a menor que tem, tá? No caso, seria a do contrato. Mas nesse caso, não. Nesse caso, o banco informou 22% e praticou uma menor. Então, eu vou trabalhar com essa menor aqui, tá? Para que o meu plano de pagamento, a apuração do meu saldo, saia com a parcela igual que está no contrato. Volto lá no superendividamento, informo a taxa real efetivamente cobrada, venho aqui e coloco o prazo, 12 meses, valor da parcela, 450,27, data da primeira parcela, 17/4/22. E agora, eu vou tirar a correção monetária. Como eu disse anteriormente, fica a critério de cada um, se vai aplicar a correção monetária ou não. Eu vou deixar juros de mora de 1%. E também vou fazer de conta que o meu cliente não pagou nenhuma parcela desse contrato. Ele está totalmente inadimplente. Então, vou clicar aqui em calcular. Atualizar. Vou conferir aqui o sistema de amortização. Tá aqui, ó. Então, com aquela taxa de juros de 19, aquela taxa de juros aqui, ó, de 19,9979%, o sistema aqui me trouxe a mesma parcela, tá vendo, do contrato. Ou seja, com a taxa de juros readequada. Aí aqui nós temos a evolução do nosso sistema de amortização. Aí aqui nós temos a atualização das parcelas inadimplentes, das 5 que não foram pagas, total de 2.318,89 atualizadas, e as parcelas antecipadas, que são aquelas parcelas que ainda não venceram, né, com os juros vincendos excluídos. Ou seja, para quitar as parcelas vincendas, o total é de 1.823,21. Então, no caso, nós temos aqui o resultado da apuração, com o total devido por inadimplência de 2.318,89, um total devido às parcelas futuras de 1.823,21, e temos aqui o total do débito, que é o saldo apurado, no geral, de 4.142,10. Esse saldo ele tem que ir lá para a nossa apuração, do plano de pagamento. Agora vamos voltar e vamos clicar aqui, ó, plano de pagamento. Olha só, ele me trouxe o valor do saldo de 4.142,10, igual nós apuramos aqui, ó, 4.141,210. Beleza, agora já temos o saldo. Agora vamos informar as fontes de renda, no caso eu vou colocar aqui renda líquida do cliente, né? Renda líquida, salário, vou colocar aqui que ele ganha R$ 3.200, e aqui eu vou informar o mínimo existencial, que são as despesas, né? As despesas necessárias para ele sobreviver, as despesas, né, para sua sobrevivência aqui, né? Então, vamos lá, vou colocar energia, conta de luz, vou fazer novamente com vocês, para ficar mais didático. Conta de luz, eu já tinha feito isso aqui no vídeo anterior, mas vou fazer novamente, porque quanto mais a gente repete, mais a gente aprende. Então, conta de luz, vou colocar aqui, por exemplo, R$300, vou informar mais uma despesa, vou colocar aqui conta de água, R$200, plano de saúde, R$500, vou colocar aqui também aluguel, R$500, vou colocar aqui também alimentação, R$500. Então tá aqui, eu informei o mínimo, né? Todas as despesas mínimas todas as despesas que ele paga, né? Que é o chamado mínimo existencial para sua sobrevivência. Então, feito isso, após ter os saldos dos credores apurados, ter informado a renda líquida do meu cliente e aqui as despesas, né, que ele paga mensalmente, que são essenciais para sua sobrevivência, eu vou agora clicar em avançar. Aqui nós já temos o relatório, o resumo, né, já detalhado. Renda dele líquida 3.200,
o total das despesas, ou seja, o mínimo exigível para sua sobrevivência é R$2.000. É o que ele precisa ter mensalmente para sobreviver, para se manter. E aqui nós temos a margem disponível. O que é essa margem disponível? É aqueles 35% que nós colocamos lá na configuração inicial. Ou seja, os 35% é sobre essa renda líquida aqui de 3.200. Ou seja, a margem do nosso cliente aqui é de R$1.120. Então as parcelas, elas não podem ultrapassar essa margem, tá? A soma das parcelas. E então aqui vejamos, nós temos aqui agora o plano de pagamento já referente aos 2 credores. Ou seja, a primeira dívida do banco teste é de 5.026,06 e o sistema trouxe aqui para mim um plano de pagamento em 9 parcelas de 586,74. Referente ao banco teste, a dívida que nós apuramos, o saldo devedor estimado é de 4.142,10 e o sistema está dizendo para mim que para essa dívida 9 meses, um prazo de 9 meses é suficiente para quitar esse saldo, ou seja, em 9 parcelas de 483,55. Com isso, vocês podem ver que a soma de todas as parcelas ficou em 1.070,29, não ultrapassou a nossa margem de 35%. Então, aqui já fica claro que o nosso cliente ele tem sim possibilidade de oferecer uma proposta para o banco e cumprir com essa proposta, porque ele tem margem sobrando para poder negociar com o banco. Feito isso, só clicar em imprimir plano e aqui nós temos o nosso PDF, né, nosso relatóriozinho, nosso parecer, já pronto para você mostrar para o seu cliente. Então, está feito aqui o nosso segundo vídeo tutorial. E agora é com vocês e até a próxima. Um abraço. Fui.